Vamos dirigir um ônibus? Vamos dirigir a palavra? Vamos dirigir o jantar? Não, o jantar é digerir. Vamos digerir? Vamos digerir? Digerir. Agora fiquei com digerir na cabeça. Agora fiquei com digerir na cabeça. Vamos dirigir pessoas. Pessoas. Modelos profissionais, não profissionais, crianças, noivas, casais, gestantes, motoqueiros cabeludos, mulheres nuas. Já entendeu, né? Entendeu? A direção de modelos é, sem dúvida, o assunto mais aclamado, mais pedido, talvez mais interessante e mais importante para a fotografia de pessoas. Porque sem uma boa direção, por mais apuradas que sejam as técnicas do fotógrafo, por melhor que seja o equipamento, por melhor que seja o maquiador, o produtor, o cenário, sem uma boa direção, as fotos vão ficar medíocres. Eu não estou dizendo que elas vão ficar simples, estou dizendo que elas vão ficar artificiais, sem vida, sem aquela emoção, aquela profundidade. Será que eu estou exagerando? Pois bem, então o que é uma boa direção? Uma boa direção é, no âmago, no cerne da questão, uma boa conexão entre fotógrafo e fotografado. E não é necessariamente uma direção espontânea, pois muitas vezes poses cuidadosamente bem construídas funcionam melhor, trazem um resultado mais desejado. E também não é necessariamente uma direção participativa, energética, porque muitas vezes isso atrapalha a conexão, a sinergia. Às vezes acontece justamente o oposto. Às vezes uma direção apática traz a sintonia necessária para a obtenção daquele resultado específico. E também não é necessariamente uma direção emotiva, emocional, porque se na direção emotiva não tiver emoção, confuso. Porque tentando dirigir de uma forma emotiva, mas o conteúdo não for adequadamente emocional para aquela captação, novamente você não vai obter um resultado satisfatório. Mas então... e agora? Então vamos mudar um pouquinho a colocação. Uma boa direção é aquela que se adapta à necessidade do momento e, através de uma sólida conexão entre fotógrafo e fotografado, possibilita a captação do resultado esperado. Sim, agora sim. Foco no resultado. Foco no resultado, parceiro. Chegamos a uma definição legal? Legal? Transição. Eu vou compartilhar com você o meu ponto de vista em relação a 3 modalidades de direção: a espontânea, a emocional e a teatral. Primeiro, sobre a direção espontânea. O conceito, a ideia da direção espontânea é fotografar sem poses rígidas, sem teatrinho, o que implica, obviamente, em eliminar frases como "Isso, agora sorria pra ela, mas sorria naturalmente. Isso, agora uma expressão natural, velho." Mas na direção espontânea você usa sim as poses, mas elas são apenas referências que ajudam o modelo a se relacionar com o seu próprio corpo e com você, fotógrafo, para que ele tenha um ponto de partida, o que não significa que você precise clicar na hora da pose montada. Você pode clicar um pouquinho antes, um pouquinho depois. Você pode clicar enquanto uma pose é transitada para outra. Transitada? Você pode, por exemplo, enquanto dirige um casal, você monta ali a pose, deixa bem claro o que você quer em relação àquela cena, e na hora do clique, você não diz "olhem um para o outro". Isso, se olhem com paixão agora. Com paixão. E então, quando eles estiverem ali, na pose, prontos para você arrancar aquela foto perfeita, você diz: "Onde vocês se conheceram? Você lembra?" "Ah, não lembra." Certamente com essa pergunta, eles vão olhar um para o outro. E de uma forma natural. E podem até fazer uma expressão do tipo... E isso vai ficar bacana na sua foto. Principalmente quando eles perceberem a brincadeira e caírem na risada. E você continua nessa linha. Onde foi o primeiro beijo? Elas sempre lembram onde foi o primeiro beijo. E eles se lembram?
Todo esse papo descontraído, divertido, vai aumentando a conexão de vocês. Você vai entrando na vida deles de uma forma pouco invasiva. Isso vai relaxando o set e vai trazendo à tona a naturalidade. É claro que depende de você ter a sensibilidade de clicar na hora certa. Não é só apertar o botão que nem um louco e tentar acertar na sorte ali. É de repente esperar aqueles segundos perfeitos. Dentro desses segundos perfeitos, você senta o dedo. Porque dentro de uns 3 segundos de espontaneidade, você tem dezenas de expressões fantásticas. E é nessa hora que você resolve a cena. Um ensaio de casal com direção espontânea pode demorar 40 minutos, mas é bem provável que você faça as fotos perfeitas num intervalinho de 2, 3 minutos. E saber resgatar essa emoção e levar para outras cenas, para outros momentos fotográficos, é o segredo para você ter uma peça emocional completa e não uma coleção de sorrisos falsos. Pegou a ideia da fórmula? É simples, mas você precisa praticar e praticar, porque se você tiver, por exemplo, com dificuldades técnicas com o seu equipamento, ou se você não estiver à vontade com aquele casal, com aquela pessoa a ser fotografada, ou se não for um dia bom para qualquer um dos envolvidos, essa espontaneidade vai ser mais difícil de ser alcançada. Sabe, por exemplo, aquela foto perfeita, onde a esposa ajeita a gola do marido? Você não vai falar assim, olha, agora finge que tá arrumando a gola dele. Isso, agora bem natural. Não. Você, entre uma frase e outra, você solta assim, a gola dele tá um pouco amassada. Porque naturalmente, a esposa vai lá dar uma arrumada. E aí você... Entendeu? Vamos então observar um segundo tipo de direção, a direção emocional, que não é tão espontânea assim. A direção emocional, ela não é nada simples, ao contrário da direção espontânea, que é super simples. É como estar entre amigos. A direção emocional requer uma empatia muito grande, uma conexão ainda maior. Ela exige um laço de segurança e confiança. E esse laço não precisa existir há anos, como um irmão ou um amigo próximo. Muito pelo contrário. As pessoas não estabelecem esse tipo de laço com pessoas próximas, com familiares. É o tipo de conexão, é o tipo de energia, de sinergia que se pode estabelecer com um estranho para um determinado fim. E a ideia de um ensaio desse, com toda essa carga emocional, não é captar sorrisos e pulos expressivos e diversão e alegria e festa. A ideia é captar expressões faciais profundas, expressões corporais profundas. Então, para essa ambientação, o ideal é ter pouca gente no set. O ideal é que haja silêncio, que haja concentração. E a qualidade da captação das expressões nesse cenário vai estar diretamente ligada à sua capacidade de se conectar com essa pessoa. Um tom de voz adequado, uma movimentação corporal adequada. Tudo para obter essa conexão, também chamada de rapport. Procure esse termo para o aprofundamento dos seus estudos. Por fim, a direção teatral. A direção teatral é um misto entre aquela direção tradicional, forçada, cheia de poses, com os conceitos da direção espontânea, passando ainda pela direção emocional. Cada tipo de direção combina com um determinado tipo de pessoa. Então, o ideal é que você domine diferentes técnicas de direção. Mas, nessa direção teatral, o segredo é um roteiro, como numa peça de teatro. E não pode ser um roteiro muito simples, nem um roteiro muito complexo. Porque se ele for simples demais, a pessoa vai executar aquilo e pronto. Você não fez nada, não fez foto, não aconteceu nada. E se ele for complexo demais, a pessoa não vai conseguir lembrar as etapas para poder executar tudo aquilo que você está querendo. É importante que ele seja relativamente complexo ou completo para que a pessoa realmente prenda a sua atenção nas fases de atuação. Porque enquanto ela se concentra nessas fases, ela esquece de você fotografando. Esse é o segredinho. Você age como se estivesse filmando, como se estivesse acompanhando todo aquele roteiro. Mas para fotografia não precisa de roteiro, porque você monta aquela história com diferentes fragmentos, completamente diferentes do teatro ou do cinema. Mas essa subjetividade, essa sensação no ambiente é que vai te possibilitar a captação de bons resultados. Por exemplo, explique que o roteiro é só um guia, que não tem problema nenhum errar. Explique que ele não é engessado, que ele pode ser modificado inteirinho e que isso seria até legal para as fotos. E então explique para a pessoa as etapas. Olha o roteiro. Vamos supor um roteiro para um ensaio feminino numa casa de praia, com alguns elementos que lembrem férias. Aquela jovialidade, aquela sensualidade do calor do verão.
você acorda na sua cama, tira os lençóis e espreguiça. Vai até o armário e coloca algumas roupas bem leves, claras. Você escolhe ali as roupas no guarda-roupa, veste. Enquanto isso, a gente vai conversando. Aí você caminha pela casa, descalça. E eu tô ali, fotografando você. Até que você sai na varanda, pega a sua bicicleta e caminha com a bicicleta até a praia. Empurrando a bicicleta mesmo. E aí, quando você chega na praia, você sobe na bicicleta e vai andar pela areia. Vai andar pela beiradinha do mar, cai da bicicleta, faz anjinho na areia, cola na areia, entra no mar de gatinho e pronto. Tá aí o seu roteiro. Importante você falar pra ela que você não vai ficar repetindo o roteiro, que você vai ficar como um telespectador ali. Você vai até conversar com ela, mas não pra ficar relembrando cada coisa que ela tem que fazer. Ela mesma tem que conseguir lembrar as etapas e executar do jeito que ela quiser. E se ela fizer tudo errado, não tem problema. Porque é importante ela não pensar em poses, como sentar na bicicleta e segurar o guidão e sorrir. Ou sente-se na beira da cama e finja que está amarrando o tênis. Ou segure a sua bicicleta e olhe para o horizonte. Sorria para o mar. Não. Sacou a fórmula? Entendeu a parada? Existem outras formas de dirigir? Sim! Muitas outras. Mas eu acredito que com essas 3 bem desenvolvidas, o seu arsenal está completo. Com isso, você já consegue dirigir diferentes tipos de pessoas. Aqueles casais tímidos, aquelas pessoas expansivas, saltitantes, aqueles caras sérios que ficam perguntando: e agora, o que eu tenho que fazer? Conclusão final da minha opinião. Quanto mais você se aproximar emocionalmente das pessoas, melhores serão as chances de você colher bons resultados. Gostou disso tudo? Então larga o meu joinha aí pra mim, inscreva-se no canal para continuar batendo esse papo gostoso e